Descomplicando a Ortopedia com o Dr. Tiago Secundino. Olá, meus amigos. Eu sou o Dr. Tiago Secundino, médico ortopedista com mais de 10 anos de experiência, e o vídeo de hoje é para você, mulher, que está com dificuldades de usar salto alto por causa de dor nos pés. O que é o neuroma de Morton? O neuroma de Morton, também conhecido como neuroma interdigital, é um espessamento que ocorre nos nervos entre os dedos do pé, na maioria das vezes entre o terceiro e o quarto dedos. Esse espessamento do tecido local ocorre por sobrecarga excessiva nesses nervos, levando à formação do neuroma, que pode ser muito doloroso. Resumindo, é um nódulo benigno que não causa maiores consequências para a saúde, porém, ele pode ter sintomas muito incômodos. A incidência do neuroma de Morton no pé é de 8 a 10 vezes maior em mulheres do que em homens. Portanto, o neuroma é uma doença que acomete especialmente mulheres acima dos 40 anos. Quais são as causas do neuroma de Morton? O neuroma de Morton surge devido a fatores que causem sobrecarga na parte da frente do pé, região chamada de almofada do pé. Os principais fatores que causam sobrecarga nessa região são fatores anatômicos, ou seja, alterações na estrutura do pé do paciente que causem desequilíbrios mecânicos. Sobrecarga por atividades de impacto, uso de calçados inadequados e o excesso de peso, que também pode levar a sobrecarga nessa região. Quais os sintomas dos pacientes com a doença de neuroma de Morton? O principal sintoma é a dor na parte da frente do pé, que pode ser localizada ou uma dor difusa. Muitas vezes, essa dor pode ser sentida como uma sensação de choque ou pontada nos dedos. A dor costuma piorar ao caminhar, especialmente com o uso de calçados inadequados, quando a pessoa anda descalço ou quando passa longos períodos do dia em pé. Como é realizado o diagnóstico do neuroma? O diagnóstico é suspeitado através da avaliação completa da história clínica do paciente e dos relatos dos sintomas. No exame físico, o médico realiza a palpação da região do antepé, verificando se a localização da dor é compatível com o diagnóstico do neuroma. Um teste clínico muito sugestivo dessa patologia chama-se teste de Mulder, onde realiza-se uma compressão das bordas da parte anterior do pé. Durante a manobra, os ossos metatarsos comprimem o neuroma, o que causa uma dor súbita no local e às vezes um clique. O melhor exame de imagem para se confirmar o diagnóstico é a ressonância magnética, capaz de visualizar a lesão, além de avaliar o tamanho e localização exatos. O neuroma de Morton tem cura? Sim, o neuroma de Morton tem cura e o tratamento vai depender da gravidade da lesão, da intensidade dos sintomas e do estilo de vida do paciente. Em muitos casos, o tratamento sem cirurgia será capaz de controlar os sintomas do paciente. Porém, vale lembrar que nesses casos o neuroma não deixará de existir, apenas ficará em estado latente, adormecido, não causando limitações ao paciente. Nos casos de sintomas severos ou recorrentes, a cirurgia é um método muito eficaz para a remoção do neuroma e resolução definitiva do problema. Como é o tratamento sem cirurgia? O tratamento conservador envolve as seguintes medidas: modificações nos calçados. Evite o uso de saltos altos e sapatos com câmara anterior estreitas. Prefira sapatos largos, saltos mais baixos e solados mais firmes e amortecidos. Isso permite uma menor sobrecarga na região do antepé e, consequentemente, alívio dos sintomas. Órteses. Palmilhas ortopédicas personalizadas também ajudam a aliviar a irritação por promover a elevação e separação dos ossos que comprimem o neuroma,
reduzindo a pressão sobre o nervo. Fisioterapia. Ela pode contribuir no tratamento, especialmente de pessoas com encurtamentos musculares. As sessões trabalham o alongamento da cadeia posterior, o fortalecimento da musculatura do pé, a autopercepção de equilíbrio e, em alguns casos, a adequação do padrão da marcha. Infiltração de corticoide. Esse método pode ser eficaz em casos selecionados, porém oferece o risco de atrofia do coxim gorduroso. Além disso, estudos científicos demonstram que quase metade dos pacientes que realizam injeção de corticoide necessitam de tratamento cirúrgico no médio a longo prazo para a ressecção do neuroma. Como é realizado o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico consiste na ressecção do nervo acometido. Em muitos casos, além da neurectomia, que é a ressecção do neuroma, também é importante corrigir os fatores anatômicos do pé do paciente que levaram à formação dessa patologia, como, por exemplo, ossos metatarsos mais plantares ou mais alongados e deformidades do pé em geral. A cirurgia é relativamente simples e o pós-operatório, em geral, não é doloroso, podendo o paciente receber alta no mesmo dia. O paciente é encorajado a andar com uma sandália protetora, chamada sandália de Baruch, durante alguns dias após o procedimento. Uma das possíveis complicações dessa cirurgia é a diminuição da sensibilidade dos dedos afetados pelo neuroma. Eu separei para vocês algumas perguntas frequentes que eu recebo no consultório. Mas antes de responder, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações para receber toda semana conteúdos de qualidade sobre saúde e bem-estar. Doutor, por que a sensação de choque nos pés? A sensação de choque ocorre porque o neuroma é o espessamento e inflamação dos nervos sensitivos do antepé e que pode ser comprimido entre os ossos do pé, chamados de metatarso. E nessa compressão, o paciente tem a sensação de queimação, formigamento ou choque. Muitas pessoas relatam a formação de um caroço na sola do pé. Isso é verdade? Sim, existe a sensação da presença de um caroço na sola do pé. Entretanto, isso é apenas uma sensação. Não existe a presença real da formação de um caroço, exceto o neuroma de Morton, que seria uma tumoração. Doutor, realizei o exame de ressonância magnética e o laudo fala em tumoração. O neuroma de Morton é um tumor? Tumoração é a proliferação excessiva de células em determinadas partes do corpo. Então, sim, o neuroma de Morton é um tumor, mas benigno, o que é diferente de câncer, que seria um tumor maligno. Assim, apesar de ser uma tumoração, não significa que o neuroma seja uma doença grave ou que tenha um comportamento agressivo. Por hoje é isso, obrigado a todos pela atenção e até a próxima!